Olá, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, verificando nas mais diferentes regiões do país o andamento das lavouras. E dessa vez nós vamos lá para a cidade de Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, para conversar com o Romeu José Ciocheta, ele que é proprietário do Grupo Morena, que tem propriedades ali na região de Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso, e já está aqui com a gente via Skype. Então seja muito bem-vindo, Romeu. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. A gente está aqui para conversar um pouco do que aconteceu na colheita, lógico, e estamos aí à disposição. Romeu, a colheita da soja aí nas suas propriedades se encerrou nessa semana, né? Como que foram esses trabalhos de colheita? Ocorreu tudo dentro do planejado para essa safra de soja? Então, Guilherme, na nossa região, o clima colaborou muito na colheita, principalmente no mês de janeiro e até o dia 20 de fevereiro. Nos últimos 15 dias da colheita, principalmente na minha região, ali na região de Campo Novo do Parecis, tivemos um excesso de chuva, chovia praticamente todos os dias e teve umas dificuldades a mais. Mas, no geral, na média, realmente foi um ano, sim, bom, um ano que o clima ajudou bastante na colheita, sim. E como que ficaram aí os níveis de produtividade atingidos? Ficou abaixo do esperado, abaixo do ano passado? Como que foi essa comparação aí da produtividade alcançada nessa safra? Então, assim, a gente não pode falar especificamente só do nosso caso no Grupo Morena, mas o que representa basicamente a nível do município, na nossa região de Campo Novo do Parecis, Desciolândia, que faz parte de Diamantino, que é uma região quase que o clima é muito similar. Tivemos ali, como já foi muito divulgado, muita chuva no mês de novembro, o tempo assim bastante nublado, e isso fez com que variedades mais precoces tivessem um desempenho abaixo do esperado nas primeiras colheitas, que são esses materiais mais precoces. E como foi andando a colheita, na verdade foi voltando ao normal. E tivemos assim uma safra a nível de região, pouca diferença aí, 5%, talvez a menos, em alguns lugares 10% abaixo do que foi colhido ano passado. Mas assim, a partir do momento que a gente olha para outros estados, como o nosso vizinho aqui, Mato Grosso do Sul, a gente percebe que teve uma queda assim bastante acentuada, até por falta de chuva. Então foi assim um ano praticamente normal, com alguns lugares, alguns bolsões com algumas dificuldades a mais. Mas eu diria assim que no conjunto foi um ano assim razoavelmente tranquilo a colheita e até a implantação da segunda safra. Romeu, a gente tem algum número de produtividade média por hectare de sacas que a gente possa apontar nesse momento? São coisas assim particulares de cada propriedade. Nós temos assim um histórico assim de muitos anos e com toda essa tecnologia que está se usando hoje na cultura da soja e na segunda safra também, cuidando muito desse lado de matéria orgânica e assim por diante, nós tivemos ali um saco por hectare a menos do que tivemos no ano passado. Fechamos ali 67 sacos por hectare, a nossa produtividade. Ela vinha um pouco melhor, mas como eu falei para ti, nos últimos 20 dias, 15 dias, perdeu bastante peso por excesso de chuva. Choveu praticamente todos os dias e colhemos ali os últimos 20% com bastante umidade. Então, mas ainda acima da nossa meta estipulada. Então, a gente está satisfeito realmente com a produtividade e agora precisa se dedicar um pouco mais ali na comercialização, porque é uma das partes que precisamos ainda melhorar bastante no nosso segmento, ser mais assertivo na tomada de decisão da comercialização.
Falando aí desse campo da comercialização, né, da negociação dessa safra, que tipo de planejamento o produtor aí da região toma? Ele faz muitas vendas antecipadas, ele deixa para negociar agora no fim da colheita? Que tipo de estratégia pode ser observada aí na região? Olha, cada ano tem suas particularidades. O ano passado tinha um volume até maior de vendas futuras feitas. Esse ano já faz alguns meses que assim estagnou bastante a comercialização por essas questões todas ali que estamos vivendo hoje a nível mundial, né? Com essa dificuldade de acertos ali entre a China e os Estados Unidos, tem reflexos bastante importantes aqui para nós no Brasil. Mas é uma das ferramentas que a gente precisa, aliás, temos várias ferramentas ali para melhorar essa comercialização. Na verdade, tivemos oportunidades boas, embora foram poucas, mas que, de um modo geral, o agricultor foi um pouco tímido na tomada de decisão de vender um volume maior quando tivemos essas oportunidades. Nesse momento, o câmbio deu uma reagida, surgiu algumas opções ali, alguma oportunidade de travar algumas ferramentas ali para que seja possível melhorar um pouco o nível de preço que está abaixo do esperado. Mas, assim, tem um volume importante para ser negociado no Mato Grosso, sim. É lógico que cada agricultor tem suas particularidades, de repente tem um pouco de crédito para buscar um dinheiro em forma de EGF ou qualquer outra situação para passar alguns momentos que, de repente, o preço está um pouco abaixo ou bastante abaixo do que é a necessidade. Mas eu diria que talvez a partir de abril vamos ter novas oportunidades e cabe a cada um ficar acompanhando bem de perto esse mercado para que a gente consiga, depois que a lavoura toda está colhida, tentar melhorar um pouco a margem através de uma comercialização um pouco mais assertiva, né? E, Romeu, agora, né, com o encerramento das colheitas da soja, o foco do produtor, além dessa questão da comercialização da soja, passa também para os cultivos da safrinha, né? Como que foi feito esse trabalho de plantio da safrinha? Foi apostado em o milho também, o algodão, alguma questão de coberturas para rotação de culturas? Como que vem sendo encaminhados os trabalhos das safrinhas? Sim, no nosso caso especificamente entramos no algodão esse ano com uma área intermediária e também mantendo uma área importante do milho na segunda safra, como é o perfil da região também. E nas áreas que não tem o algodão e nem o milho, está se procurando colocar o milheto, o nabo, crotalária principalmente, braquiária, em algumas situações, em algumas propriedades com integração lavoura e pecuária, então também tem esse cultivo da braquiária para essa questão da pecuária, e para que seja possível, no decorrer do tempo, fazendo essa rotação, para que não fique só no milho e na soja, e aproveitando essas áreas, também fazendo uma programação para aquelas áreas que ficam assim, quase que fosse em pousio com outras culturas, que não seja o milho, fazer o trabalho de correção de solo com calcário também. Então, é uma programação intensa, na verdade. A maioria das propriedades não temos ali, terminou a colheita e o plantio da segunda safra e tem pouco serviço, muito pelo contrário, temos muito serviço o ano todo e justamente em cima desse planejamento é que as coisas vão acontecendo aqui no Mato Grosso. Uma atividade, como eu falei, bastante intensa. Com isso é possível que mantenha os empregos a nível das propriedades. Hoje a maioria dos agricultores não dispensa mais funcionário nenhum, muito pelo contrário, vai qualificando as pessoas e isso faz com que, quando chegue a colheita e o próximo plantio, você tenha uma equipe de pessoas qualificadas e dentro do processo. Isso ajuda a condução dos nossos negócios, né? E como que estão as expectativas para essas safrinhas, tanto de milho como de algodão? Expectativas são boas até o momento aí na região de Campo Novo do Parecis? Sim, eu acredito que sim, porque foi plantado a soja mais cedo, foi colhido mais cedo, teve uma janela importante bem dentro do que é considerado ideal para a implantação da lavoura, tanto do algodão quanto do milho. E dessas outras culturas, como eu falei também, vão pegar boas chuvas ainda no mês de março e mês de abril também. Então a expectativa é boa,
temos ali, como todo mundo sabe, um custo bastante elevado nos últimos 2 anos e não vai ser diferente para esse próximo ano. Então, a gente precisa estar realmente bem assessorado e tentar fazer o melhor para que os resultados venham através de uma boa colheita e também, como eu falei antes, uma dedicação maior, um tempo melhor ali, que a gente precisa tirar ali com essas ferramentas ali para que a gente consiga buscar essas janelas de comercialização também. Falando aí dessa questão, né, dos custos de produção que o senhor abordou, é um relato bastante corriqueiro de produtores rurais, de sindicatos rurais que a gente acompanha aqui no Notícias Agrícolas, apontando esses aumentos do custo de produção muito significativos da última safra para essa. Aí também aconteceu essa situação e quem foram aí os grandes vilões? Foram os inseticidas, a tabela de frete? O que realmente pesou no aumento de custos de produção aí para o senhor? Na verdade, se você olhar, todos os itens vêm subindo. O óleo diesel subiu, baixou, voltou a subir, mas não é muito significativo do que vem acontecendo em outras situações. Nos nossos casos aqui, nós temos os arrendamentos, que a maioria dos agricultores trabalham com áreas arrendadas também. Acabou subindo bastante em função, basicamente, que temos muitos grandes grupos na região e muitos agricultores também que por um motivo ou outro, ou por falta de sucessão, ou justamente porque os custos estão subindo muito, preferem arrendar as áreas do que continuar na atividade. Então, o arrendamento é um item que subiu muito na nossa região, os custos, e também os fertilizantes, e lógico, os químicos também vêm um pacote completo. Os fretes, por um motivo ou outro, subiu, e tudo que sobe dificilmente vai baixar. O dólar tem alguma oscilação, que em algum momento você for, praticamente você faz a tua safra com dólar mais acentuado e nem sempre quando você vai comercializar o dólar está tão alto, então você tem algum descasamento nesse quesito também. Mas, do modo geral, os custos subiram em torno de 20% nos últimos 2 anos. E isso é um aumento real. E para a gente conseguir aumentar as produtividades, não é da mesma velocidade. Você consegue ir agregando um pouco por ano, mas então ele passa a ter um custo real a partir do momento que a produtividade não acompanha essa velocidade do aumento de custo na nossa atividade. E, Romeu, outro fator que impacta bastante nessa questão de custos, principalmente e mais especificamente aí no estado do Mato Grosso, é toda essa questão de aumento de impostos, FETAB, também tem sido outro ponto bastante abordado pelo pessoal aí do estado, quando é entrevistado aqui pela gente do Notícias Agrícolas. Qual que é a sua visão sobre esse assunto? O senhor pode comentar alguma coisa sobre essa questão? Bom, quando você entra na política é um capítulo à parte, né? Porque sai totalmente fora da iniciativa privada. Nós sabemos ali que o Mato Grosso é um estado bastante grande, onde precisaria uma infraestrutura de estradas muito melhores do que temos. Por outro lado, nós temos ali um estado com pouca gente, não temos nem 4 milhões de pessoas, então a gente teria que ter no mínimo saúde e educação de qualidade e até segurança também. Mas falando de política, os serviços públicos são de péssima qualidade, não só no Mato Grosso, como praticamente no país todo, mas falando especificamente do Mato Grosso, é uma vergonha, na verdade, porque você não tem praticamente apoio nenhum, e os políticos se sentem assim, eles se acham e se julgam competentes a partir do momento que eles criam um novo imposto, como criaram no nosso caso aqui no Mato Grosso recentemente, o FETAB 2, que desde quando veio a Copa do Mundo para o Brasil e veio para o Mato Grosso também, passou o seu imposto totalmente desviado das funções para a qual foi criado. E isso é péssimo, porque além das obras e das situações que não acontecem, fica mais ou menos tudo em cima da pasta da corrupção. Então isso é muito ruim e o Estado anda, cresce em cima da força realmente do agronegócio, da agropecuária. E é por isso que eu falo que nós trabalhamos ali 365 dias por ano, não temos assim, dá para dizer, folga, e é por isso que o Mato Grosso cresce mesmo com essas adversidades, mesmo sem o apoio de logística, e é uma necessidade muito grande. Tomara
que, na verdade, com esse novo movimento a nível nacional, que as coisas comecem a mudar em todos os estados, que a gente realmente tenha mais amparo, que tenha um pouquinho mais de olhar principalmente nessa questão da infraestrutura, porque da porteira para dentro, o agricultor, o pecuarista, de modo geral, procura fazer da melhor forma possível. E quando você precisa da porteira para fora, realmente temos essas dificuldades. Mas somos otimistas e eu acho que as coisas vão começar a ter um caminho melhor daqui para frente. E, Romeu, para a gente terminar a nossa conversa aqui, falando, né, dessa questão do escoamento da produção, da infraestrutura de estradas que o senhor citou, aquela questão do bloqueio da BR-163 lá no estado do Pará, no sentido do Porto de Miritituba, chegou a ter algum reflexo para os produtores aí da região do Campo Novo do Parecis, ou o caminho adotado por vocês é outro e não chegou a impactar para vocês aí da região? Olha, especificamente para a nossa região do Campo Novo do Parecis, não teve maiores reflexos, em função que temos uma saída importante para Porto Velho, e também a boa parte da soja consumida na região de Rondonópolis, ou que tem esse caminho pela ferrovia aqui que chega até Rondonópolis também, olhando só a nossa região. Lógico, para 163 foi um problema bastante acentuado, com todas essas dificuldades que a gente está vendo ali nos noticiários, e também é uma grande expectativa ali com esse novo governo, após essas chuvaradas, que eu acredito que no mês de maio em diante já vai diminuir bastante naquela região, e que realmente tenha ações a nível de governo para que o ano que vem não tenha mais essas imagens na televisão que todo mundo está cansado já de ver e assistir a BR-163 interrompida, mesmo que não seja um trecho tão acentuado, mas que precisa de uma ação e precisa resolver essa situação de uma vez por todas. Essa é a expectativa daquela região e do Mato Grosso como um todo, né? É isso que precisa e a gente espera e acredito que vai acontecer no próximo ano, não temos mais esse cenário que estamos vendo hoje, né? Tá certo, então, Romeu, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário, não só aí do Grupo Morena, mas também da região de Campo Novo do Parecis, do estado do Mato Grosso. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho, e a gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Tá ok, eu que agradeço e espero que a gente sempre possa estar ali compartilhando alguma coisa que acontece. Então, muito obrigado e um abraço a todos. Bom, esse foi o Romeu José Ciocheta, ele que é proprietário do Grupo Morena, que tem propriedades ali na região de Campo Novo do Parecis, no estado do Mato Grosso, e conversou com a gente para contar um pouquinho do andamento das safras lá nessa região mato-grossense. A colheita da soja lá na região de Campo Novo do Parecis praticamente já encerrada, especificamente nas propriedades do seu Romeu, encerrou ali na última quarta-feira e ele atingiu níveis de produtividade na casa das 67 sacas por hectare, quando no ano passado essa produtividade foi de 68, então ali uma queda de apenas uma saca por hectare. O seu Romeu destacando que o clima ali na região ajudou o melhor desenvolvimento das lavouras, as sojas mais precoces até sofreram com muitas chuvas em novembro, deu uma diminuída na produtividade dessa soja, mas com o decorrer da colheita essa produtividade foi se equalizando e até as chuvas dos últimos dias que chegaram a atrapalhar um pouquinho esses trabalhos de colheita, diminuíram também um pouquinho essa produtividade, mas que fechou ali apenas uma saca abaixo do atingido no ano passado. Os trabalhos de plantio das safrinhas também já encerrado, tanto do milho como do algodão, também ali se encaminhando para o final os plantios de plantas de cobertura para rotação de culturas na propriedade do seu Romeu. Então, as expectativas também muito boas para essas safrinhas. A expectativa de clima ajuda, devem ter chuvas boas ali em março e abril, e essa antecipação do ciclo da soja que gerou ali o plantio dessas safrinhas dentro das melhores janelas, então expectativas muito boas de produtividade também para safrinhas na região de Campo Novo do Parecis. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.